E a palavra, nós vamos ler 2 versículos. O primeiro versículo está lá em 1 Tessalonicenses 4,16. Vou pedir para o pastor Pablo achar o Tessalonicenses 4,16. E eu vou ler Mateus 25. Amém? Então vou pedir, pastor Pablo, se o senhor puder ler para mim, por gentileza, ficar de pé. 1 Tessalonicenses 4, apenas o 16 e o 17. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Nós, guarde bem essa palavra, nós, os que estivermos vivos, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, o que estivermos vivos. Dito isso, eu quero ler com os irmãos Mateus, capítulo 25, é um versículo muito conhecido também, eu acredito que não está conseguindo colocar ali, né, irmã? Mateus, capítulo 25, do 1 ao 13, se você tem a sua Bíblia, mesmo que no celular, pegue aí para você fazer a leitura bíblica, Mateus, capítulo 25, do 1 ao 13, diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada estão apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Depois vieram também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Amém? Meus irmãos, a matéria que estuda a volta de Cristo na teologia bíblica, ela se chama escatologia. No ITQ é uma apostila dessa grossura aqui, e quase você não acha professor para lecionar essa matéria. A matéria que estuda a volta de Jesus na teologia bíblica, ela se chama escatologia. Só que o que acontece, meus irmãos? Em relação à volta, à segunda vinda de Cristo, não há um consenso bíblico aonde nós podemos frisar, nós podemos colocar como uma certeza absoluta. Porque Jesus mesmo disse aos seus discípulos que somente a Deus sabe o dia, a hora, a circunstância. Qualquer um que disser para você: está ali o Cristo e ali ele está voltando, desconfiem, porque se possível enganariam até os escolhidos. Não existe consenso bíblico sobre quando, não existe consenso bíblico quanto a como, não existe consenso bíblico sobre pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, não existe consenso bíblico sobre a predestinação ou sobre o livre-arbítrio,
Não existe um ponto onde você coloca afirmação e isso passa a ser imutável. Existem apenas duas grandes certezas que são incontestáveis por qualquer linha de teologia. A primeira delas, a salvação é pela graça. Porque se não fosse pelas obras, todavia Cristo teria morrido debalde, em vão. A única certeza bíblica que nós temos é a graça nos basta. É somente pela graça, pela fé em Jesus e pela graça. E a segunda grande vitória, e a segunda grande certeza é que em breve Ele virá. Meus irmãos, eu acho que vocês não entenderam. A segunda afirmação é: Jesus virá, Ele vai voltar para nos buscar. Essa é a segunda, única certeza bíblica que nós podemos afirmar nesse quesito. Que Jesus Cristo, Ele prometeu, porque se não fosse assim eu não teria dito: eu vou para o Pai, preparar a morada, mas em breve eu voltarei. Essas palavras foram ditas pelo próprio Cristo, aquele que veio, que viveu, que morreu por mim e por você. Ele afirmou: eu vou para o Pai e te entrego o Consolador, e eu vou para o Pai e preparar-vos morada, em breve eu vou voltar, em breve eu vou te buscar. Meus irmãos, só que existem alguns motivos para que essa pregação, essa palavra não seja comum nos púlpitos hoje em dia. Existe um motivo que a volta de Jesus ela não é pregada mais nos púlpitos evangélicos. Existe um grande motivo, dois motivos, que fazem com que nós não preguemos mais que Jesus Cristo vai voltar. O primeiro motivo é o que eu acabei de falar. Não existe um consenso, é uma briga eterna entre linhas de teologia calvinistas, arminianistas, é uma briga enorme de teologias, de brigas infundáveis e intermináveis sobre pré e pós-tribulacionista. Então, existem alguns motivos para que a volta de Jesus não seja pregada nos púlpitos. O primeiro deles é a falta de consenso. E a Bíblia nos diz, Paulo nos diz, que nós devemos tirar de perto de nós as vãs conversações, e pode se encaixar nisso. Discussões aonde não vai levar ninguém a lugar nenhum. Discussões sobre eu estou certo, você está errado, Jesus Cristo vai voltar assim, Jesus Cristo vai voltar assado. Não, mas eu vou voltar, eu estou lá já junto com os 144. Existem inúmeros pensamentos sobre isso. E como isso não é um consenso, isso muitas das vezes não é pregado no púlpito. Mas eu acredito que esse não é a maior verdade. Eu acredito que existe um outro grande motivo para a volta de Jesus não ser pregada. E o motivo é que a volta de Jesus, ela fala sobre juízo. O motivo de não ser pregado mais sobre a volta de Jesus nas igrejas é porque ela fala sobre juízo. É porque ela fala sobre quem está certo e quem está errado. A volta de Jesus ela não é pregada mais nas igrejas com tanta frequência, porque ela coloca o ser humano contra a parede. Não é uma verdade que ela é subjetiva. Ah, mas na minha igreja pode isso, na sua igreja não pode? Mas na minha igreja prega tal vestimenta, na sua igreja pode vir de qualquer jeito? A volta de Jesus ela não é pregada muitas vezes nas igrejas, porque ela prega sobre uma decisão de sim e não. Jesus Cristo fala que quando eu voltar, que seja encontrado junto com as ovelhas, porque essa aqui me segue, separa para um lado, vem aqui comigo, e os bodes, esses são mandados para as trevas exteriores, aonde o diabo não morre, aonde o inferno está ali preparada para Satanás e os seus anjos. A volta de Jesus ela não é muito mais pregada nos púlpitos, porque ela coloca o ser humano contra a parede. Porque hoje nós temos uma verdade que ela não é mais uma verdade absoluta. Hoje nós temos pregações aí, aonde nós temos jeitinho para tudo. Aonde se o Espírito Santo não te convence do pecado, é porque não é pecado.
Aonde, se não está ferindo a outra pessoa, então também não é pecado. Se você diz respeito apenas a você, o seu corpo, as suas regras, então também não é pecado. A volta de Jesus, meus irmãos, ela não é pregada porque o ser humano não gosta de ser colocado contra a parede, porque o ser humano não gosta de ter que fazer uma escolha de certa ou errada, porque ele sabe que se ele escolher errado, a consequência, ela é eterna. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando que assim, olha, eu prefiro 1000 vezes estar errado, que Jesus Cristo não vai voltar, que isso tudo é mentira, que o Evangelho realmente não existe, que céu e inferno não existe, porque se eu estiver errado, eu perdi uma vida. Mas se você estiver errado, você que está pregando que Jesus não volta, que Jesus não tem, você perdeu a salvação. Então quem estiver errado, quem tem mais a perder? Quem tem mais a perder? Quem não espera Jesus. Eu prefiro, se eu estiver errado, que Jesus Cristo não existe, que Deus não existe, que céu e inferno não existe, que não vai existir o juízo e realmente a condenação eterna, se isso não existe, e você que está falando que isso é mentira, está certo, significa que eu perdi uma vida. Mas se você estiver errado, você perdeu a salvação e a vida eterna. Então, meus irmãos, quando o mundo fala que Jesus Cristo não vem, quando o mundo fala que isso tudo é mentira, que nós somos crentes bobões, que nós somos idiotas de ficar esperando um Cristo, quando o mundo disser isso para você, você fala assim, eu até posso dizer que eu esteja errado, mas se eu estiver errado, e realmente isso tudo for ilusão, eu perdi uma vida, mas eu não quero arriscar a minha salvação e vida eterna com um Deus criador dos céus e da terra, que me criou com toda a perfeição, que me criou para conduzir toda uma vida de bênção, de prosperidade, um Deus que nos criou para que nós possamos viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Eu não quero acreditar que se eu perder, eu vou perder mais do que a eternidade com o Deus criador. Eu não posso. Meus irmãos, quantos aqui já ouviram que Jesus Cristo volta para quem morreu? Quantos aqui já ouviram que, que é isso, cara? Fica esperando de falar esse negócio de Jesus voltar, não. Jesus Cristo volta para quem morreu. Quantos aqui já ouviram isso? Eu já ouvi. Tem crente dentro da igreja que eu estou pregando aqui, pode estar se sentindo incomodado, porque é exatamente isso que pensa. Jesus Cristo, ele volta para quem morreu. Eu estou vivo. Outra coisa, o céu, inferno, que nada. Inferno é aqui. Quem que nunca ouviu isso também? O inferno é aqui. Tanta criança morrendo, tanta enfermidade, tanta fome, tanta injustiça, tanto mal, guerra, tanta coisa ruim, coisas ruins acontecendo com gente boa. Que nada, o inferno é aqui mesmo. Meus irmãos, não deem ouvido a vãs conversações. Se possível, enganariam até os escolhidos. Se possível for, ele vai tirar você que está aqui dentro da presença de Deus, dentro da casa de Deus, na presença dele, e vai tirar os seus olhos da salvação e vida eterna, vai tirar os seus olhos. Jesus Cristo, ele é muito enfático, ele diz assim, olha, aquele que for fiel até o fim, esse ele dará coroa de vida eterna. Não é aquele que vai até a metade do caminho, não é aquele que dá aquela desviada, é aquele que vai até o último, é aquele que vai até o último dia. Só que eu pedi para o nosso pastor Pablo ler Tessalonicenses. Depois, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele. Meus irmãos, a pregação desta noite aqui, eu quero dizer para você uma única palavra, que se você guardar essa única palavra, na segunda-feira, amanhã cedo, quando você for para o seu trabalho, toda essa pregação que eu estou falando aqui, se você guardar uma única palavra, a minha obrigação aqui com vocês vai ter sido cumprida. E essa palavra é a seguinte: meus irmãos, não esperem Jesus na volta apenas na morte.
estejam preparados para a volta de Jesus em vida. O crente que não se está preparado para o arrebatamento agora, talvez não esteja preparado para a volta dele na sua morte. Mas o cristão que anda vigilante, o cristão que tem a santidade como um estilo de vida, o cristão que dorme e acorda pensando no trono da graça, onde procede todas as saídas de vida eterna, esse cristão, ele está pronto tanto para a volta de Cristo em vida quanto na morte. A Bíblia diz que será como um piscar de olhos, haverá um raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ou seja, de um canto ao outro do planeta Terra. Então virá o fim. Se nós, como cristãos, se nós tivermos uma vida em santidade constantemente, se nós estivermos esperando e praticando a volta de Cristo ainda vivos, nós estamos preparados para a volta de Jesus na nossa morte. Mas se nós não estivermos atentos e vigilantes, como as 5 virgens prudentes, com lâmpadas acesas, se nós não estivermos ativos, ligados na videira, nós não estaremos prontos, provavelmente, para a volta de Cristo em sua morte. Meus irmãos, quando eu era criança, tinha uns 12 anos, eu me lembro como se fosse hoje. Tinha muito menos aviões do que hoje em dia, e eu morava no Jardim Jacinto, ali para trás do antigo Elvira, e ali não é rota de avião, eu me lembro como se fosse hoje, se eu fechar os olhos eu me lembro como se fosse hoje. Eu morava no fundo da casa da minha avó, o fundo da casa da minha avó tinha um terreiro bem grande assim, né, aquelas casas antigas, né, que a casa era construída no fundo como uma edícula, e na frente tinha um grande terreno assim, com plantação da minha avó, aquelas coisas todas de antigamente, que era uma vida muito saudável, muito grata. Mas eu me lembro até hoje, numa bela tarde, estava eu, minha avó, minha tia-avó, que ficavam lá, aposentadas, e eu voltei da escolinha, eu estava lá, esperando minha mãe chegar, e a gente brincava com os primos, e eu me lembro como se fosse hoje, meus irmãos, com 13 para 14 anos. Não é rota de avião, aquele bairro ali, mas eu lembro até hoje que passou um avião muito baixo mesmo, e aquele barulho era estrondoso, aquele barulho era ensurdecedor, aquele barulho tremia a minha alma, e eu lembro como se fosse hoje, que eu caí no chão, me joguei no chão, e eu achei que era a volta de Jesus, eu achei que Jesus estava voltando, eu achei que era Jesus vindo, eu achei que era a trombeta, eu achei que era o arrebatamento da igreja, e eu achei que era o meu tempo de ver a volta de Jesus, com 13 para 14 anos, meus irmãos. Meus irmãos, hoje eu olho para esse evento e falo assim, cara, eu sei que a gente não deve se orgulhar da gente, falsa modéstia é pecado, mas eu falo assim, cara, eu acho que naquele dia o Espírito Santo de Deus falou assim, yes! Esse menino acreditava mesmo, porque para mim foi como se fosse real, aquele barulho daquele avião, para uma criança de 14 anos que não estava acostumado, nunca tinha ouvido aquilo, aquele avião passou tão baixo, aquele barulho era tão ensurdecedor, que eu lembro que eu caí no chão e eu falei assim, Jesus está voltando. Meus irmãos, aquela sensação foi maravilhosa, a sensação foi maravilhosa de saber também que Jesus não tinha voltado, a sensação também foi maravilhosa, porque mesmo assim com 14 anos, eu tinha noção do que era o julgamento, o derramar do cálice da ira de Deus, porque o nosso Deus é amor, o nosso Deus é misericórdia, é graça, é gratidão, mas serão derramados 7 cálices, e um deles é a ira de Deus. Isso você aprende em escatologia bíblica, ITQ está para começar ano que vem, se matricule. Não leciono essa matéria no ITQ, mas é maravilhosa. Meus irmãos, se amanhã cedo vocês lembrar de uma única palavra que eu disse essa noite, que seja, eu preciso esperar, estar pronta para a volta de Jesus em vida. Eu preciso aguardar a volta de Jesus em vida,
Porque se eu estiver preparado para a volta de Jesus, daqui a um segundo, num piscar de olhos, se eu estiver preparado para a volta de Jesus, ainda até o final desse culto, eu estou muito provavelmente preparado para Jesus, se eu vier a morrer. Porque a vida do cristão, ela precisa ser uma vida em santidade. A santidade, ela precisa ser um estilo de vida. Ela não deve ser buscada apenas em datas específicas. Ela não deve ser buscada apenas quando você quer alcançar uma grande bênção de Deus. Eu vou jejuar porque eu preciso de tal emprego. Eu vou jejuar e vou me santificar porque hoje eu vou subir aqui para pregar o Evangelho. Eu vou me santificar hoje porque hoje é domingo e eu vou louvar na igreja. Hoje eu vou me santificar porque eu vou fazer tal coisa. Meus irmãos, Jesus fala que tomara que eu volte no verão, porque se Jesus voltar no inverno, só que não é um inverno literal, é um inverno simbólico, é uma simbologia falando que porque no inverno é tudo mais difícil, no inverno você fica coado, você deixa para depois. Eu espero que Jesus te encontre como as 5 virgens prudentes. Quando nós lemos aqui as 5 virgens, a parábola, Jesus, ele está preparando os discípulos para o que havia de acontecer naqueles dias. O versículo que nós lemos, Jesus estava falando em parábolas, e nesse versículo, capítulo 25 de Mateus, Jesus ele cita 3 parábolas. A primeira parábola é aquela que nós lemos, das virgens. A segunda é a parábola do servo que saiu e depois deixou dinheiro com seus criados, e depois ele voltou para tirar satisfação com seus criados. E a terceira palavra que Jesus colocou no capítulo 25 é quando Jesus, aquele que der de comer para quem está com fome, aquele que cuidar da criancinha, aquele que fizer boas obras, esse vai ser de Jesus. Mas Jesus, os discípulos perguntaram para ele: Jesus, quando foi que te vimos com frio e não te demos roupa? Jesus, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Jesus, quando foi? E aí Jesus fala que, olha, quando você não ajuda o seu irmão que está do seu lado, você não faz isso por mim. O que eu quero dizer é o seguinte: Jesus, ele sempre pregou por parábolas. Parábolas nada mais é do que historinhas. Jesus contava histórias para ficar fácil o entendimento das pessoas. A Bíblia fala que Jesus, no capítulo 24, os discípulos estavam perguntando para ele: mestre, quando vai acontecer o fim dos tempos? Quando que vai acabar tudo isso? E aí Jesus explica para ele sobre os sinais, Jesus explica sobre tudo que vai acontecer. No 24, no 25, Jesus fala essas 3 parábolas que nós lemos, a primeira. E no 26, Jesus anuncia: olha, daqui 2 dias vai ser a Páscoa, e daqui 2 dias eu vou ser entregue. Nós precisamos entender que Jesus, quando ele pregou essa parábola das 5 virgens prudentes e das 5 virgens sábias, loucas, nécias, Jesus estava preparando os discípulos para aquilo que ia de vir, que era a rude cruz, que era a morte de cruz. Jesus estava preparando as pessoas, os discípulos, para aquilo que ia acontecer. E quando Jesus prepara, lá no capítulo 25 de Mateus, ele começa a contar, então, a parábola das virgens, das 10 virgens. Nós, meus irmãos, somos comparados às 10 virgens no sentido escatológico da Bíblia, da redenção, da salvação. O que isso quer dizer? O Espírito Santo de Deus, ele é representado diretamente sobre o azeite, ok? O Espírito Santo nessa parábola é representado pelo azeite. Então, quando Jesus fala que 5 levaram azeite e 5 não levaram azeite suficiente, vejam bem,
Entenda, as 10 virgens, as 10 tinham azeite. Não é que uma não tinha e as outras tinham. As 10 tinham, mas 5 prudentes usaram do Espírito Santo, usaram do azeite de forma prudente, de forma diligente. E 5 loucas usaram de forma desajustada, desenfreada. 5 usaram de forma corruptível e 5 usaram de forma incorruptível. 5 delas usaram de forma certa e 5 usaram de forma errada. E a Bíblia diz aqui também, capítulo 5: e tardando o noivo, cochilaram todas. Cochilaram todas. Não cochilaram apenas as insensatas, não cochilaram apenas as prudentes. A Bíblia afirma que cochilaram todas. Então, no sentido escatológico da salvação e redenção, a igreja ela é comparada com as 10 virgens e não apenas com as 5. Jesus ele compara a igreja com as 10. Por quê? Porque, meus irmãos, muitos são os que dormem, muitos são os que desistem de esperar o noivo, muitos são os que estão na presença de Deus, mas que não cuidam das suas lamparinas, que não cuidam daquilo que Deus entregou, daquilo que fomos selados desde a consumação com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele era com os antigos, com os patriarcas, com pessoas seletas, escolhidas por Deus. E aí o Espírito Santo tomava posse de Davi, o Espírito Santo de Deus tomou posse de Sansão. Ele pontualmente, o Espírito Santo de Deus, ele estava presente em Jesus, quando ele foi se batizar lá, e a pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, veio até Jesus. E o Espírito Santo de Deus, ele está conosco hoje, porque Jesus falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, o quais fostes selados, mas aí que está, o quais fostes selados para o dia da volta. O que nos garante a passagem, o que nos garante o passaporte, o que nos garante o check-in, o que nos garante a entrada, o livre acesso, é a presença do Espírito Santo de Deus. Se você, meu irmão, não tiver o Espírito Santo de Deus na sua vida, se você não tiver o Espírito Santo de Deus naquilo que você fala, naquilo que você trata o seu marido ou a sua esposa, se você não tiver o Espírito Santo de Deus naquilo que você trata o seu patrão, se você não tiver o Espírito Santo de Deus naquilo que você faz quando ninguém está vendo, meus irmãos, talvez você seja como as 5 imprudentes, talvez você seja como as 5 loucas, que recebeu o Espírito Santo, que foi selado com o Espírito Santo, mas não cuida do Espírito Santo que habita em vós. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito. O Espírito Santo tem sentimentos, o Espírito Santo, ele é Deus. Nós temos o hábito de falar o Espírito Santo de Deus, como se o Espírito Santo fosse uma propriedade de Deus, como se eu pudesse falar assim: olha, esse violão é do Adriano, porque pertence ao Adriano, como fosse coisas distintas. O Espírito Santo, ele é trino Deus, o Espírito Santo é Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo que do alto nos foi enviado, nós recebemos um selo de intimidade, nós recebemos um selo de ligação, de comunhão, que nos leva até Deus. No dia aonde foi pregado por Paulo a Tessalonicenses, aonde ele fala: nós, os que estivermos vivos, iremos com ele nos altos, iremos com ele no céu, seremos arrebatados. O que nos tira, o ímã que vai nos levar para a glória, é o Espírito Santo de Deus em nós. O ímã que vai puxar e nos levar para a glória é o Espírito Santo de Deus na vida do crente. Se você, meu irmão, clama a Ele, que os frutos do Espírito Santo Ele te entrega. Os dons, o Espírito Santo dá conforme lhe apraz.
Não vamos entrar nesse mérito, mas o fruto do Espírito Santo, bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, todos os frutos, você clama e o Espírito Santo te dá. Clama pelo Espírito Santo, porque é quais nele que fostes selados para o dia da redenção. Meus irmãos, a minha palavra aqui, ela é reta. Esteja preparado para Jesus em vida, porque se você estiver preparado para Jesus em vida, provavelmente você está preparado para Ele também na sua morte. Agora, se você acha que eu vou curtir a vida mais um pouco e depois eu vou para Jesus, eu vou continuar pecando mais um pouco, afinal de contas o meu pecado ninguém vê, e depois eu me acerto com Cristo, depois eu peço perdão. Não teve o terceiro ladrão lá que na cruz pediu perdão e Jesus falou: hoje mesmo você vai estar comigo na glória? Eu vou pedir perdão no último minuto, deixa eu curtir o meu pecado. Meus irmãos, o dia e nem a hora, Jesus fala no capítulo 13: vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Pode ser agora, pode ser agora, pode ser no final do culto, pode ser daqui a 100 anos, e talvez não tenha nem os restos mortais de nós que estamos aqui hoje. Daqui a 100 anos talvez nem os nossos restos mortais estejam aqui nessa terra mais, mas Jesus, Ele prometeu, e eu creio que Ele vai voltar. Se não fosse assim, eu não teria dito: eu vou para o Pai preparar a morada, mas eu vou voltar. Jesus Cristo vai voltar, e Ele vai arrebatar a sua igreja, e naquele dia toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Toda a humanidade passará por um trono branco, e ali haverá o juízo, aonde Jesus vai ser o nosso justo juiz. A Bíblia nos diz que não devemos pecar, mas se nós pecarmos, que nós tenhamos um advogado à destra do Pai, e esse advogado é Jesus, o justo juiz. Meus irmãos, o Espírito Santo de Deus é a coisa mais poderosa que você pode ter na sua vida. O Espírito Santo de Deus é a coisa mais maravilhosa. Você quer um casamento feliz? Chama o Espírito Santo de Deus para fazer parte do seu casamento. Você quer uma empresa próspera? Chama o Espírito Santo de Deus para ser o gestor da sua empresa. Você quer ter filhos saudáveis, felizes, filhos santos, libertos da droga, libertos da enfermidade? Chama o Espírito Santo de Deus para cuidar dos seus filhos. Você quer ter um ministério próspero? Você quer ter um ministério onde você coloca as mãos sobre os enfermos e os enfermos são curados? Aonde você manda o inimigo ir, o diabo embora e ele sai? Tenha o Espírito Santo de Deus na sua vida, porque é nele que fostes selados para o dia da redenção, para o dia da grande volta, para o dia aonde tudo que nós conhecemos vai ser diferente. Essa parábola não é sobre casamento. Essa parábola não é sobre noivo. Essa parábola, ela não é sobre achismos. Será? Essa parábola, ela é sobre uma certeza. Ela é sobre uma afirmação. Vigiai, pois, porque em breve o Senhor virá. Jesus Cristo, Ele quer encontrar uma noiva atenta. Jesus Cristo, Ele quer voltar uma noiva vigilante. Não largue o que Deus te deu para depois. Não largue o que Deus te deu para ficar para depois. Santidade é um estilo de vida. Santidade não é para os finais de semana. Santidade não é para eventos clássicos dentro de uma igreja. Santidade é para todo santo dia. Jeová Kadosh, Deus Santo Santificador. Esse é o Deus que pode mudar a sua vida como cristão, santificando a sua vida, te fazendo ser um crente melhor. Que essas palavras, meus irmãos, que essas palavras não sejam apenas palavras motivacionais para que você saia daqui pensando: nossa, é verdade, eu preciso deixar aquele pecadinho que ninguém vê. Nossa, é verdade, eu preciso tomar vergonha na cara e ser um crente melhor. Nossa, é verdade, eu preciso tomar uma decisão.
Que essa palavra desta noite aqui, meus irmãos, não seja motivacional, que você vai para sua casa, dorme e esquece. Dorme e não faz nada com ela. Guarde uma única palavra que eu estou dizendo: esteja pronto para a volta de Jesus em vida. Porque se você estiver próximo, se você estiver pronto para aguardar Jesus em vida, você estará preparado para a sua volta em sua morte. Meus irmãos, o cristão, ele tem duas escolhas. Capítulo 6, 25:6 diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! Eu estou avisando, meus irmãos, existe um noivo que vai vir buscar a igreja. Existe um pastor aqui dentro, pastor Rogério, pastor Pablo, eu estou aqui, todo mundo. Existe um evangelho puro que prega a redenção, a salvação. Existe pessoas ainda que pregam verdadeiramente o evangelho de Cristo, sem nenhum tipo de fermento, sem nenhum tipo de adulteração. Meus irmãos, existem duas opções. À meia-noite, alguém gritou. Jesus falou, não falou quem. À meia-noite alguém gritou, às 10 estavam dormindo. À meia-noite alguém gritou: ah lá o noivo! E todas elas se levantaram, todas elas pegaram e acordaram, e 5 estavam preparadas e 5 não estão. Você tem oportunidade esta noite, meus irmãos. Eu estou avisando, Jesus Cristo vai voltar. Não somente eu, todos os pastores que estão aqui, obviamente, vocês estão entendendo que hoje eu estou aqui com esse objetivo, mas Jesus Cristo vai voltar. Você pode pegar um banquinho e subir lá na praça na Mário Lago e começar a falar: Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo vai voltar. Sempre vai ter uma voz que clama no deserto, sempre vai ter alguém que anuncia. Qualquer lugar que você vai ter alguém falando que Jesus Cristo vai voltar. E aí, cabe a você, meu irmão e minha irmã, saber qual das 5 virgens você vai se comportar. Como das 5 virgens você vai se comportar? Daquela prudente, que tem o Espírito Santo, que guardou o Espírito Santo, ou da insensata, que ouviu a pregação aqui desta noite, ou que vai assistir depois na gravação, e não vai fazer nada, vai continuar pecando, vai continuar sendo uma nécia, vai continuar sendo louca, vai continuar sendo como uma qualquer, continuar vivendo a sua vida como sempre viveu, continuando com os mesmos erros, continuando com os mesmos pecados, continuando com as mesmas convicções, achando que vai conseguir esperar a volta do Senhor. Olha que interessante, capítulo 11, e aí nós vamos encerrar. Depois vieram também as outras virgens, ou seja, alguém anunciou que as virgens acordaram, amém? Eu estou avisando aqui agora. As 10 acordaram, talvez você esteja despertando agora. 5 prudentes com o Espírito Santo guardadinha com elas ali, e 5 negligenciaram, entristeceram o Espírito Santo. Só que olha só, a Bíblia fala, as 5 prudentes, elas falam assim: olha, vão e comprem azeite para vocês. Eu estou avisando, busquem o Espírito Santo, clamem o Espírito Santo, chamem a presença dEle, clamem pelos frutos do Espírito. Vão e comprem. Vocês estão conseguindo entender a analogia? Eu estou avisando, vão e comprem, porque ainda dá tempo. Só que no 11, no 10, tendo elas ido comprar, chegou o noivo, e disseram ao Senhor: abra-nos a porta. Olha só, se elas fossem e voltassem rapidinho, elas pegariam o noivo ainda. Se elas fossem, a Bíblia diz, eu estou avisando, busca o Espírito Santo, clama a Ele, chama os frutos do Espírito. Eu estou avisando, se você for rápido, você vai e volta a tempo do noivo ainda não ter fechado a porta. Se você for rápido em buscar o Espírito Santo, se você for rápido em se converter, se você for rápido em entregar a sua vida a Ele,
Você vai rapidinho e volta correndo, e pega ainda um noivo, e ainda vai poder fazer parte das bodas do Cordeiro, vai poder fazer parte ainda do céu, da eternidade com Cristo, vai poder fazer parte ainda. Só que elas além de loucas ainda foram lentas, além de loucas elas ainda demoraram, além de loucas elas ainda não fizeram no tempo certo. E aí a Bíblia fala no 10, então indo elas comprá-lo, chegou o noivo, e eis que estavam preparadas, entraram, e as que não, e fechou a porta. E no 11, elas falaram, também as outras virgens disseram, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E no 12 Jesus fala, ele porém respondeu, em verdade vos digo, não te conheço. A pior coisa que pode acontecer para um cristão é no dia do juízo, no dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Jesus ele fala que todo aquele que clama, Jesus, em seu nome eu expulsei demônios, Jesus, em seu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, em seu nome eu fiz isso. Jesus fala assim, apartai de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse sim será tomado como um homem prudente, olha a analogia, prudente. A esse que segue as minhas palavras e a pratica, será comparado ao homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. E o que ouve e não a pratica, será contratado como um louco que constrói a sua casa na areia. Olha a analogia, meus irmãos, olha a ligação entre uma coisa e a outra. Olha, então, depois vieram também e falou assim, olha, não te conheço. A pior coisa que pode acontecer para um cristão, é naquele dia, você falar, mas pastor, eu pregava, eu cantava, eu dava aula, pastor, eu nunca faltei num culto, eu era dizimista fiel, ofertante de coração, pastor, eu nunca traí meu esposo, nunca traí meu esposo, minha esposa, pastor, eu nunca bati nos meus filhos, pastor, eu nunca roubei, pastor, eu nunca fiz nada disso. Mas naquele dia Jesus vai falar, se você verdadeiramente com as mãos me louvam, mas o coração está longe. E aí Jesus fala, apartai de mim, que eu não vos conheço. Assim como a parábola que Jesus falou aqui no capítulo 12. Ele porém respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Meus irmãos, que essa palavra tenha entrado no seu coração, que seja um alerta, porque se você está aqui para ouvir, você está no capítulo 17 de Tessalonicenses. Nós, os que estivermos vivos, iremos com Ele nos altos, nos céus. Os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, iremos com Ele no ar, iremos com Ele no céu. Encontraremos com Ele, selados pela unção do Espírito Santo que em nós está, como um ímã que puxa para a glória.